Fala galerinha que gosta de programação, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. E vamos a mais uma dica de hoje e uma dica especial. Nos vídeos anteriores eu já apresentei como trabalhar com os tipos inteiros, com o tipo float, tipo caractere. Se você perdeu esses vídeos eu vou colocar os links aqui na descrição, aqui abaixo do vídeo. Corre lá e assiste e deixa um like lá nos vídeos. No entanto, nós vimos, por exemplo, com o tipo inteiro. Se por restrição de alguma tecnologia ou algum hardware que você estiver utilizando, nós vimos que o inteiro ocupa normalmente, podendo variar de acordo com a arquitetura da sua máquina e o compilador que você está utilizando, normalmente o inteiro ocupa 4 bytes de memória. Um float, dependendo da arquitetura, também. Mas e se por restrições eu quiser utilizar menos memória? Os números que eu vou trabalhar são números pequenos, ou então os números que eu vou trabalhar são números muito grandes, eu quero utilizar mais memória. Essa é a dica de hoje. Muito simples, porém muito útil. Vamos ver primeiro aqui um tipo inteiro, vou chamar a minha variável de A e vou atribuir um valor qualquer. Como nós já vimos, como que eu consigo descobrir quanto de memória nós estamos utilizando? Vou imprimir aqui, %d é um inteiro, é a quantidade de memória que essa nossa variável utiliza. Como que nós conseguimos essa informação? Com a função sizeOf. Traduzindo do inglês seria tamanho de quem? Da minha variável A. Vamos então compilar esse nosso programinha e vamos observar quanto de memória a nossa variável A está utilizando. Percebam que para cada inteiro, nós estaremos utilizando então 4 bytes de memória. Ok, mas e se eu for trabalhar apenas com números pequenos? Eu consigo reduzir essa quantidade de memória utilizada? Sim, você consegue. Perceba que eu vou criar uma variável b, recebe um valor inteiro qualquer, só que aqui na frente eu vou utilizar um marcador short. O que significa short? Pequeno. Resumidamente significa pequeno. Vamos ver então o tamanho. Então aqui eu tenho o tamanho de A e aqui eu vou colocar o tamanho de B. E aqui eu vou colocar a minha variável b. Percebam. Vamos ver quanto cada uma vai ocupar de memória. Então perceba que uma variável do tipo inteiro ocupa 4 bytes de memória. Se você tem muitas variáveis e todas com valor pequeno, então você pode reduzir o consumo de memória pela metade, utilizando short int. Ok? Contudo, e se ao contrário, eu tenho números muito grandes? Pode ser que um int não seja suficiente para armazenar esse seu número. Vamos criar aqui então uma variável c que receba um número. Imagina um programa onde você vai fazendo contas, esse número pode crescer muito. Como nós já vimos, nós temos então aqui tamanho de A, tamanho de B. Vou colocar aqui agora tamanho de C e aqui eu vou exibir C. Como nós já vimos, um inteiro ocupa 4 bytes de memória. Tá aqui. Assim como o short, existe um modificador para aumentar, que é o long. O que significa long? É um longo, um inteiro longo. E aí tem um detalhe aqui. Isso aqui vai depender da arquitetura da sua máquina e do compilador que você está utilizando. Até mesmo o sistema operacional pode interferir. Por quê? Olha só, se nós observarmos isso aqui, nós vamos perceber que A é do tipo inteiro, ocupa 4 bytes. B é do tipo short int, ou seja, um inteiro curto, ocupa 2 bytes. E C é um tipo long int, ou seja, um inteiro longo, que também ocupa 4 bytes. Algumas arquiteturas
se não me engano, também o Mac e os sistemas Linux vêm com 8 bytes de memória para o inteiro longo. Só que aqui no long ainda tem um outro detalhe. Eu posso utilizar o long novamente, então um inteiro longo longo. Será que vai mudar o tamanho dele? Vamos ver. Então perceba que se você realmente precisa de um número muito grande, você pode usar estes modificadores, que aí neste caso você vai ter um inteiro longo longo. E aí o sistema então reserva 8 bytes para este inteiro. Então perceba que conhecendo e utilizando corretamente estes identificadores, você consegue otimizar bastante aí o consumo de memória do seu programa. Será que nós conseguimos reduzir mais o inteiro curto? Não, o inteiro curto é apenas uma vez. Perceba que ao utilizar ele novamente, nós teremos um erro aqui durante a compilação. Operador ou modificador duplicado. Perceba que ele diz aqui qual é o problema. Então, o short nós conseguimos utilizar apenas uma vez. O long nós conseguimos utilizar 2 vezes. Será que é possível utilizar uma terceira vez um inteiro longo, longo, longo? Vamos ver se ele compila e se vai ter alguma alteração. Perceba que também não. Muito longo, perceba, então o máximo são 2 vezes. Mas perceba que já é suficiente. Se nós estivermos utilizando aí muitas variáveis numéricas, utilizando adequadamente estes modificadores, short e long, nós conseguimos manusear ou alocar memória de forma muito eficiente, utilizando realmente só o que nós precisamos. Então esta foi a dica de hoje, pessoal. Se você não curtiu, curta nossos vídeos, compartilhe nossos vídeos para ajudar esta informação a chegar a um número maior de pessoas. Um grande abraço, boa programação a todos e até o próximo.